Graça e paz a todos os irmãos. Este estudo em áudio faz parte do objetivo de promover a apologética pressuposicionalista. Acreditamos que o pressuposicionalismo honra nosso Deus por testemunhar a supremacia da autoridade da palavra divinamente revelada. Estimamos a autorrevelação de Deus por intermédio das Sagradas Escrituras como autoridade última e perfeita para responder a todas as questões sinceras sobre a verdadeira cosmovisão, ou mesmo para refutar todas as objeções que os ímpios, na sua tolice, tentam usar contra a fé cristã. Nisto, usaremos como ferramenta de estudo o livro Questões Últimas de Vicente Cheung. O texto base para este primeiro áudio corresponde à página inicial até a página 9. Nesse sentido, o livro é dividido em 3 capítulos ou 3 ensaios, e o pano de fundo desses 3 ensaios ou reflexões é a apologética. E por que estamos enfatizando a apologética? Podemos dar inúmeras respostas a essa pergunta. Se ser cristão é ser discípulo de Cristo, e parte do ministério terreno do Senhor foi expor a hipocrisia dos filhos da serpente, então naturalmente o cristianismo implica em testemunhar nossa fé. Lembrando que testemunhar etimologicamente tem a mesma raiz de Marte. O martírio é um testemunho diante da oposição diabólica dos mais poderosos deste mundo. Por que apologética? Toda doutrina é prática. A ortodoxia e a ortopraxia são sempre inseparáveis, porque em todo cristão também deveria fluir o mesmo sentimento que havia em Paulo, como está em Filipenses capítulo 1, versículo 17, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Porque é imperativo que todo cristão esteja preparado para responder com razão e não com o irracionalismo das falsas cosmovisões, como está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas se podemos resumir tudo isso, fazemos apologética para que mais e mais a glória de Deus se manifeste. E veremos no decorrer que a estrutura do livro Questões Últimas é realmente um encadeamento entre a teologia, filosofia e a apologética. A teologia, porque sabemos como cristãos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, conforme está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. E é justamente alicerçado nesse princípio que o pressuposicionalismo encontra segurança inabalável diante de todas as questões que surgem da filosofia. O cristão, ou o cristianismo, tem muito bem resolvido tais questões que sempre permeiam a mente dos filósofos, inclusive dos antigos expoentes gregos. A famosa arché grega, o logos, causalidade e movimento, unidade e pluralidade, a única cosmovisão que apresenta uma solução não contraditória para todas essas questões é a cristã. Mas o pecado é a supressão da verdade. Com a queda do homem, enfrentamos o ódio pela verdade. Mas não adianta militar se não militar legitimamente. Nisto temos as palavras de Paulo vivas em nossas mentes. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5. Assim, o primeiro capítulo é uma exposição da condição do ímpio, em ser um tolo que não apenas luta contra a verdade, mas é autocontraditório com a condição inata que ele possui como imagem e semelhança de Deus. O segundo capítulo é uma exposição sucinta de algumas áreas doutrinárias que são consistentes com a cosmovisão cristã, ao mesmo tempo em que demonstra o quanto as outras falsas religiões e cosmovisões falsas são firmadas em terreno arenoso, sem fundamentos, ou suporte para epistemologia ou construção do edifício do conhecimento. O terceiro capítulo é o resultado de termos o pressuposto que nos dá a devida segurança, certeza ou firmeza para a nossa esperança. Agora, nós iremos tratar da primeira parte do primeiro capítulo, que é revelação inescapável. Por conseguinte, neste áudio falaremos do primeiro tópico deste capítulo, o absurdo incompreensível. A relação entre o título Revelação Inescapável e o tópico Absurdo Incompreensível se deve à negação do ímpio de que Deus existe, ou que Deus é o fundamento da sua cosmovisão,
visão de mundo, a lente pelo qual ele entende todas as coisas em sua volta. E ele faz isso negando sua imago Dei, a imagem e semelhança do homem para com Deus. A criatura carnal, em virtude do pecado, tenta lutar contra as revelações divinas, como está em Romanos capítulo 1, em que afirma sobre o fim da natureza ser para testemunhar ou anunciar a glória de Deus. E mesmo em Romanos capítulo 2, que fala sobre os valores morais absolutos de Deus, selados como imperativos, divino, tendo como resultado um padrão absoluto da nossa moral, bem resumido nos 10 mandamentos. Mas não podemos esquecer do capítulo 3, que fala da depravação total do homem, até do seu intelecto, o tornando irracional por natureza. Justamente aquilo que Calvino chamou de sensu divinitatis, ou senso da divindade. Em outras palavras, a semente da religião que todo homem, de maneira inata, já possui em si mesmo, ontologicamente, mas que o pecado deturpa. Assim, quando o ímpio, mesmo diante das revelações gerais, a lei e a natureza, ainda diz em seu coração, Deus não existe, ele apenas está evidenciando sua tolice. Nisto, o pressuposicionalista tem como certo que não precisamos provar que Deus existe, pois o ímpio é indesculpável em virtude da inescapável revelação geral, como foi dito, o testemunho da natureza e a própria lei escrita em nossos corações. Sua tentativa tola de criar uma alternativa para Deus como fundamento torna-se visivelmente um absurdo incompreensível. Nada mais fará sentido, pois sua fala se tornará irracional e cheia de contradições. E a Bíblia nos diz que isso acontece porque o princípio seguro do conhecimento é o temor a Deus. Diante dessa revelação inescapável, que torna todos os homens indesculpáveis, como lidamos com as tolas objeções dos ímpios, que são explicitamente absurdas e irracionais? E aqui é importante prestar atenção. Cheung vai demonstrar que nossa missão é expor os nervos das falsas cosmovisões, falsas religiões, ou tolos que negam Deus, deixá-los nus. A mentira deve ser desmascarada desde a sua raiz falaciosa. Mas fazemos isso sempre tendo a segurança do nosso pressuposto e nunca o abandonando, pois perceberemos que tudo se trata do primeiro princípio de um argumento e sua relação com as partes. Em outras palavras, o pressuposicionalismo, na prática apologética, arranca os enfeites, folhagens, as questões irrelevantes do discurso e parte como uma certeira e rápida flecha direta ao centro da questão, ou aos fundamentos que os ímpios estão usando para a argumentação. Sem perder tempo, devemos ir ao ponto, direto ao ponto. Quando alguém defender uma proposição, ela sempre estará alicerçada em um ponto de suporte. Nós chamaremos isso comumente de padrão. É por isso que você sempre verá um pressuposicionalista perguntando: qual o padrão? Qual o fundamento? Qual a razão da sua crença para a justificação? E por que disso? Diferentemente de outras formas de apologia, o pressuposicionalismo não fica na defensiva. As portas do inferno é que sofrerão os efeitos da invencível verdade e não prevalecerão. Não há fronteiras para a verdade. Isso não anula a questão da necessidade da resistência que devemos ter em relação aos dados do inimigo, às suas flechas, suas armas, pois até mesmo muralhas lançam das suas torres ataques que podem nos machucar. Por isso que temos que ter sempre em mente a necessidade da armadura que está à nossa disposição, e muitas vezes chamaremos essa armadura de soberania divina. Na prática, outros métodos apologéticos ficam sempre na defensiva, respondendo às questões levantadas pelos ímpios na ilusória tentativa de satisfazer seus desejos naturais. Mas o ímpio nunca se tornará satisfeito com as respostas. Eles não estão em uma questão de neutralidade, eles estão numa posição de inimizade. Cabe a nós, então, ir direto ao ponto e manifestar as incoerências e contradições com aquilo que afirmam ser ou conhecer, mas ficará provado na apologética pressuposicionalista que eles afirmam ser e conhecer sem um devido alicerce para sustentar suas reivindicações. Haverá um gritante contraste entre o fundamento e as particularidades de suas falsas cosmovisões. Como nosso estudo visa apresentar termos e também explicá-los, mais uma vez, cosmovisão é sua visão de mundo, é a lente pelo qual nós discernimos todos os eventos, sentimentos e ações. O cristianismo afirma que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Ela contém um monopólio da verdade. Então alicerçamos nossa cosmovisão na palavra. Ela é o nosso pressuposto. Nisto, o pressuposicionalismo é escriturístico.
E Cheung vai justamente apresentar os absurdos que os homens são capazes de cometer, inclusive colocando um peso sobre eles mesmos que não são capazes de sustentar até o fim. O livro começa com a questão: qual autoridade última podemos usar como juiz absoluto de toda a controvérsia? Como anteriormente foi dito, esse é o âmago da questão. Por que o meu padrão e não o seu? Porque você é quem decide o padrão para o certo ou errado. Quem pode absolutamente dizer qual é o padrão e como justificar qual o padrão que é certo? Como reivindicações são mais poderosas, consistentes, coerentes do que outras? Quem decide? Quem é o juiz da medida? Vejamos que Cheung usará esse primeiro ponto para demonstrar o quanto os homens são irracionais. Eles não serão humildes em reconhecer que eles não possuem argumentos para impor aos outros suas reivindicações de autoridade. Então, qualquer reivindicação dos ímpios será em prol de uma universalidade sem exceções. Mesmo alguém defendendo o relativismo, ele está defendendo uma generalização sobre todos, mesmo que isso seja absurdamente irracional. Vejamos, o relativismo defende que não há verdade absoluta. E se não há verdade absoluta, até mesmo a proposição não há verdade absoluta não é absoluta, o que fatalmente implodirá o relativismo, tornando uma completa imbecilidade contraditória. Vejamos o caso do exemplo citado pelo autor do livro Questões Últimas. William Clifford defende que seria errado crer em qualquer coisa com evidências insuficientes. Rapidamente poderíamos perguntar quando foi que a ciência reuniu todas as evidências suficientes para a construção do conhecimento. Veja que Clifford coloca um peso em si mesmo que nunca poderia suportar, um peso impraticável por homens limitados. Seria o mesmo que pedir para um objeto limitado conter em si próprio todo o conhecimento ilimitado e exaustivo sobre outro objeto, inclusive sua origem absoluta. Isso se torna em um peso surreal que o próprio sistema de Clifford, para validar o conhecimento, não suporta. Lembre da passagem de Cristo, e possui o mesmo princípio. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. No fundo, se trata da mesma questão. Homens colocando um fardo que não podem suportar tanto em si mesmo quanto nos outros. E muitas vezes eles nem se dão conta disso. É mais uma demonstração de tolice. Isso explica e muito a natureza do ateísmo. A incredulidade diante de códigos externos e internos que todos os homens já possuem para decodificar a certeza da existência divina. Nisto eles rejeitam os milagres, o sobrenatural e imaterial, porque esses aspectos conflitam com a negação de um pressuposto que suportaria todas essas questões. Mais uma vez, somente o cristianismo se sustenta até o fim, em detrimento de outras cosmovisões que vão caindo pelo caminho. Então, mesmo diante do sobrenatural que rompe com a ordem natural do sistema deles, eles nunca recuarão em humildade. Diante dos mais incríveis fenômenos, prodígios e eventos extraordinários, eles assumirão que em algum momento a ciência desvelará tais acontecimentos miraculosos em uma experiência em laboratório. Veja, no fim, eles estão assumindo uma fé que não tem segurança em si mesma, uma falsa fé. O Senhor Jesus não subestimou a incredulidade quando ensinou: tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Isso resume o que Cheung irá concluir com a sua pergunta. Quanto de evidência será suficiente para atender às objeções dos ímpios? Prestemos atenção mais uma vez a este ponto de suma importância. Aqui está o problema maior na apologética. Fracassamos quando abandonamos nosso pressuposto. Isso é o mesmo que assumir, mesmo por um momento, que o nosso pressuposto é o réu, ao invés de justo juiz de toda controvérsia. Com isso, acabamos deixando o ímpio confortavelmente assumir o lugar de padrão da medida, mesmo que ele nunca será, e julgar a palavra. Os ímpios ficarão em uma posição acomodada para levantar infinitas acusações, e quando você responder, mais e mais objeções serão apresentadas, e no fim você perdeu a oportunidade de reduzir ao absurdo os argumentos iníquos de homens carregados de preconceitos. Como sabemos e afirmamos, não há neutralidade nessa disputa. Os preconceitos são o tempo todo vistos em seus discursos. Por isso que a palavra em Provérbios, capítulo 26, versículo 4 e 5, nos diz que devemos discernir a situação para não responder ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não sejamos semelhantes a eles, irracionais, ao supor que a palavra de Deus está no banco dos réus,
E quando respondemos, segundo a sua estultícia, faremos para que eles não sejam sábios aos seus próprios olhos. Fazemos isso para justamente derrubar a arrogância e demonstrar o quanto o princípio dos seus argumentos são injustificados contra o cristianismo. Então, em uma diatribe, teremos sempre as duas condições, um pressuposto no banco dos réus e o outro pressuposto sendo o juiz. Mas não se engane, a Bíblia nos afirma que o pressuposto que julga todos soberanamente sempre é Deus como sumo legislador. Mesmo respondendo o ímpio segundo a sua estultícia, fazemos isso ironicamente reduzindo seu argumento ao absurdo. Aprenderemos isso mais à frente com calma, mas lembre-se, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Logo em seguida, Cheung acerta ao assumir o peso da palavra, o peso que ela mesma coloca sobre si. Ela assume a posição de que Deus é a verdade, então é Deus que é o padrão da medida, e o próprio Deus, eu sou, é a garantia da verdade que não mente. E tentar remover Deus dessa distinta posição é imoral, como afirma Cheung no final da página 5. Entendemos que o homem de fato não encontra na sua cosmovisão razões suficientes para impor aos outros homens sua validação da verdade, pois mesmo afirmando a autoridade geral sem exceções, o mesmo será carente de fundamentos sólidos para isso. Facilmente os argumentos que eles levantam poderiam ser usados, poderiam não, serão usados contra ele por todo pressuposicionalista. Pois nessa disputa, o único que está trabalhando verdades absolutas externas a todos os homens é o cristão com o Deus bíblico. Para nós, a Bíblia é a verdade externa, como bem disse Lutero. Se pessoas como Clifford foram honestos, não percebeu. E talvez muitos nem mesmo perceberão até o fim de suas vidas suas inconsistências. Na tentativa de montar um sistema autônomo em relação à existência divina, eles instintivamente assumem como alicerce de suas cosmovisões a necessidade de uma mente infinita, de uma mente divina. Mas como ele nega a mente divina, ele não terá o ponto necessário para dizer e estabelecer as evidências para a verdade. Mas o ímpio não se dará por satisfeito. Ele talvez em um surto de tergiversações dirá, mas não digo que preciso exaurir todas as evidências, apenas as suficientes. Ora, aqui está o diagnóstico daquilo que chamamos de salto lógico, que será melhor apresentado depois. Mas veja, se você perguntar para o ímpio qual o padrão dessa suficiência de evidências, ele nunca saberá responder os limites do que seja suficiente. Ou ele se esconderá atrás de uma falta de definição do termo ou demonstrará clara inconsistência. Como pressuposicionalistas, devemos fatalmente lembrar ele da possibilidade de um regresso infinito no seu discurso, que não levaria a lugar algum, pois sempre perguntaríamos a ele sobre a justificação da evidência que apoia sua evidência. Nisto ele terá de chegar por necessidade a um ponto na cosmovisão que comumente chamamos de axioma. Todos temos axiomas ou pressupostos. Axioma é a proposição que não é provada ou demonstrada. O axioma assume o lugar de primeira proposição na qual todas as outras proposições serão alicerçadas no edifício do conhecimento. Falaremos sobre a questão da circularidade no discurso depois. Agora lembre-se das palavras de Cristo. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Logo, o axioma é o fundamento, a base que sustentará o próprio edifício do conhecimento. Assim, o pressuposicionalista, em vez de perder tempo com os andares de cima ou as periferias do discurso, ele vai direto no cerne da questão. Qual é o fundamento? Isso faz com que, inevitavelmente, o ímpio apresente todos os seus nervos. É quando o pressuposicionalista encontra o momento do golpe fatal que reduzirá toda a cosmovisão falsa em pó. Ao dizer que precisaria de provas suficientes, ele deve assumir a necessidade de uma mente onisciente. Mas como podemos ter uma mente onisciente que nos diga o padrão da verdade, se o nosso sistema já se inicia partindo do pressuposto que não existe tal mente divina, que é impossível? É por isso que a partir da página 6, o autor do livro Questões Últimas diz que é insuficiente as provas obtidas por meio do racionalismo ou empirismo natural dos homens, que sobre o efeito do pecado negam ou deturpam a verdade. Mesmo diante de revelações inescapáveis, somos absurdamente irracionais por natureza, na contradição de negar o Criador de todas as coisas. Nisto, o cristianismo apresenta a autorrevelação de Deus, o Deus infalível,
como seu pressuposto, o Deus Senhor da verdade, e a verdade não pode ser mentira. Cheung é cirúrgico. O conhecimento se torna possível ao homem porque foi revelado por Deus, que contém todos os tesouros do conhecimento. É a autorrevelação divina que torna criaturas limitadas firmes em seus conhecimentos adquiridos. Na página 7, diante dos fatos apresentados no discurso dos ímpios, é claro que são absurdos. Nenhuma proposição poderia ser inteligível sem estimar o Deus bíblico como primeiro princípio sustentador da cosmovisão. Que isso não possa ser o mesmo que negar as evidências. As evidências confirmam naturalmente aquilo que dizemos na cosmovisão cristã. Não haverá contradição. Então Cheung coloca elas dentro do seu devido contexto. Nosso conhecimento é justificado. Então é natural que todas as coisas criadas são de fato testemunhas de Deus, pois foi para isso mesmo que elas foram criadas. Mas a razão do nosso conhecimento não parte delas como princípio. O contexto das evidências é de consequências do nosso axioma, e não a sua causa. O que perceberemos nas ciências naturais é uma fé implícita, pois a base do argumento científico é a indução, confiando que o passado repetirá no futuro, pois por mais que os homens melhorem seus padrões, tais padrões são estabelecidos por mentes limitadas. Por isso que usaremos também na apologética certo argumento ad hominem, que neste caso é válido, pois se trata da arrogância desde o Éden do homem querer almejar uma posição que somente o Deus bíblico poderia ocupar. Portanto, o padrão da verdade é elevadíssimo, e o cristianismo, assim, é o único com a cosmovisão que não entra em contradição com seu axioma, pois o nosso axioma é capaz de suportar o alto rigor de suas medidas, que são autorreveladas. Na Bíblia, a palavra de Deus infalível, a norma que rege todas as normas. É por isso que Cheung encerra o tópico dizendo: os não-cristãos demandam evidências dos cristãos que eles nem mesmo sabem o que eles estão pedindo. Sua demanda por evidências é absurda. Fique na paz e nunca abandone o tesouro que Deus disponibilizou para você honrar a Ele nessa defesa do Evangelho.